Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Vingança atroz. Não me agrada falar desse assunto, mas vou contar o que se passou comigo porque estou notando em vocês, desde há algum tempo, um desapego crescente pelas brincadeiras pesadas. Esse terrível acontecimento foi motivado por uma brincadeira pesada. Isso aconteceu quando eu estava empregado como aprendiz em uma conhecida casa construtora, e ainda que passem 40 anos, poderei recordar todos os detalhes com tanta clareza, como se o fato tivesse acontecido ontem. Éramos 3, Jenkins, Thompson e eu. De vez em quando, fazíamos uma brincadeira pesada. A última tinha sido a que havíamos feito com um jovem engenheiro chamado Logan, que, por causa de sua insuportável arrogância, era cordialmente detestado por todos. Uma das coisas que dizia frequentemente era que ninguém jamais havia conseguido assustá-lo. Meus companheiros e eu resolvemos que já era ocasião de alguém fazê-lo, de modo que uma noite, depois de ele estar deitado, envolvemo-nos em lençóis, untamos de fósforo a cara e as mãos e entramos silenciosamente em seu dormitório. Acordamos ele com os gemidos fantásticos, sobrenaturais, e quando o homem se encontrou com nossas caras reluzentes e nossas roupagens brancas, pôs-se a tremer e a gritar desesperadamente. Seus gritos eram, na verdade, tão fortes que tivemos que nos apressar em revelar-lhe nossa identidade para acalmá-lo. Jurou então, com um juramento bárbaro, que tomaria sua vingança, como efetivamente o fez. Mas, nessa ocasião, fizemos pouco caso de suas ameaças, e como as consequências da nossa visita, à meia-noite, se divulgaram por toda a parte, Logan acabou por se encontrar incomodado entre nós e teve que nos deixar. 6 meses depois desta partida, Jenkins, Thompson e eu fomos passar a noite em um café-concerto das imediações. Regressávamos dali, um tanto chumbados, pouco depois das 11 horas, quando fomos atacados por um bando de homens que nos derrubaram e cloroformizaram. Ao recobrar os sentidos, encontrei-me atado a uma cadeira, em um sótão pequeno e mal cheiroso, iluminado apenas por um cabo de vela posto sobre um pequeno barril. Meus companheiros estavam amarrados como eu, um de cada lado, mas notei que suas cadeiras eram mais pesadas que a minha. Eu lia o mais completo estupor nos olhos deles, e eles deviam estar lendo o mesmo nos meus. Onde estávamos? Quem seria o nosso carcereiro? Quais os seus intuitos? Estas perguntas eu fazia a mim mesmo continuamente, porque, como estávamos amordaçados, não pudemos comunicar mutuamente os nossos pensamentos. Em seguida, o silêncio mortal foi interrompido por um rumor de passos sobre nossas cabeças. Os passos se aproximavam cada vez mais, abriu-se a porta e alguém começou a descer furtivamente pela escada. Era Logan. Parece que estão surpreendidos em me ver aqui, disse, mostrando-nos os dentes. Talvez acreditassem que eu já me havia esquecido de vocês, hein? Não. Não me esqueci de vocês, nem da minha prometida vingança. Vocês não imaginam, certamente, o que lhes espera. Preparei tudo com tanto cuidado. E o bandido riu, zombeteiramente, enquanto nós estremecíamos sob o desalmado inflexo do seu olhar de fogo. Ah! Agora é a minha vez. Prosseguiu Logan com sua voz sarcástica. Vocês 3 parecem contentes. Mas não podem ter uma ideia exata do meu pequeno plano. Permitam-me que lhes explique a coisa. Trata-se de pôr em prova os seus valores. Veem esta vela? Perguntou-nos, apontando em direção ao barril que estava no meio do sótão. Bem, de que creem vocês que está cheio? Não podem adivinhar? Pois bem, vou fazer-lhes ver.
O bandido se aproximou do barril e, com grandes precauções, tirou dele, da superfície, usando um pedaço de papel de colher, um pouco da substância reluzente que continha, espalhou essa substância no chão, diante de nós, formando um montezinho, e pôs-lhe perto a chama de um fósforo aceso. Vimos uma fulguração brilhante e uma nuvem de fumaça. Era pólvora. Percebem, agora? Disse com um sorriso de maldade. Quando a vela se consumir de todo, e o pavio acesso cair sobre a pólvora. Mas, não se assustem dessa forma, a vela não se consumiu ainda. Durará uns bons 30 minutos, um pouco mais, talvez. Suponho que não vão começar a tremer antes da explosão. Bem, creio que vão ter muito em que pensar durante essa meia hora e será melhor que eu os deixe. Ao fechar a porta, uma corrente de ar agitou a chama da vela e, em toda a minha vida, não me esquecerei da terrível tortura que sofri, enquanto vi a língua de fogo inclinar-se ora para um lado, ora para outro. Como podem supor, não demorei muito tempo em pôr à prova a resistência das minhas ligaduras, mas tive que reconhecer que estava muito bem amarrado e que era impossível mover-me uma polegada. Contudo, depois de um violento esforço, consegui desembaraçar um tanto as pernas, e, apoiando os pés sobre o chão, consegui virar a cadeira e caí de costas. Com grande alegria, vi que podia arrastar-me sobre os joelhos, com a cadeira em cima de mim, como um caracol com a sua concha, e, desta maneira, comecei a andar em direção à vela. Cheguei, enfim, a uns 2 pés do barril e, endireitando-me e estirando-me o mais que pude, olhei para dentro dele. Restavam ainda umas 3 polegadas da vela. 3 polegadas de sebo entre nós e a eternidade. Imediatamente, uma ideia atravessou o meu cérebro e comecei a me arrastar o mais depressa que as ligaduras me permitiram. Ao chegar aonde queria, ao cabo de 2 anos de viagem, segundo me pareceu, pus-me a bater com a testa na torneira da bica e, com imenso júbilo, vi que saía dela um jorro d'água. Fiz girar a chave o mais que pude e o volume do jorro tornava-se cada vez maior. Em poucos momentos o solo ficou inundado. Então dirigi um olhar aos meus companheiros e vi um raio de esperança em seus olhos injetados de sangue. A água ia subindo lentamente, polegada por polegada, e a vela se consumia linha por linha. A carreira estava emparelhada e esta circunstância fazia mais terrível ainda a coisa, mas, pouco a pouco, foi-se nos impondo o convencimento de que íamos perder. A água ainda faltavam umas 15 polegadas e da vela não restava mais do que uma meia polegada. Estas distâncias relativas iam se encurtando cada vez mais. Eu poderia perceber o tic-tac do meu coração, que dominava o rumor da água. Suava literalmente a jorros por todos os poros. Vi que os olhos de Thompson se fechavam e que a cabeça lhe caia para a frente. Jenkins não tirava um momento os seus olhos da chama, completamente fascinado. Havíamos abandonado já toda a esperança, e esperávamos. A chama começou a vacilar. Vivi um século nos momentos que se seguiram a isto. Perguntava a mim mesmo se chegaria a saber quem havíamos sido, pelos restos dispersos e chamuscados que encontrariam dos nossos corpos e como os jornais explicariam a catástrofe. Curiosos pensamentos para um homem no limiar de eternidade. De repente, uma explosão deslumbrante dominou tudo. Ao recobrar a consciência, notei que as cordas haviam sido cortadas e que a mordaça não me tapava mais a boca. Lançando um olhar ofuscado em redor, notei um homem que se aproxima, com uma vela na mão. O que significa isto? Perguntou-me. De onde vêm vocês? Se a fumaça que saía pelas frestas não tivesse chamado a atenção, teriam morrido afogados. Onde estou? Perguntei por minha vez, com voz rouca. No sótão da casa da senhora Joana, que aluga quartos a cavalheiros.
Encontrei a pobre mulher atada a uma cadeira e amordaçada como vocês. O que significa isto? Com voz cansada, contei tudo o que sabia. E vocês acreditavam que iam voar em pedaços, não é? Exclamou o homem dando uma gargalhada. Acharam que este barril estava cheio de pólvora? Que peça colossal! Venha ver um pouco. O homem me ajudou a levantar-me, e, tremendo dos pés à cabeça, fui com passo cambaleante para perto do barril. Observei que a tampa estava negra de pólvora queimada e que pouco abaixo havia uma segunda tampa de metal. Por algum tempo, o silêncio reinou no sótão e interrompeu, por fim, uma horrível gargalhada. Voltamo-nos, os dois instantaneamente. Detrás de nós, com os olhos dilatados e fixos no barril, estava Jenkins. Louco! Sussurrou o nosso salvador. Não, eu nunca mais tornei a ver Logan, que desapareceu da casa da senhora Joana desde essa mesma noite. Mas, 2 anos depois, o pobre Thompson deu com o rastro dele e o matou. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.